assim como nós temos tentado fazer com as outras que já estudamos aqui. O estudo expositivo ele nos leva a entender o contexto, alguns detalhes que às vezes passam desapercebidos, né, quando nós estamos fazendo uma leitura mais simples. Então, o nosso objetivo é analisar versículo por versículo, capítulo por capítulo, versículo por versículo, palavra por palavra, né? A gente tem tentado ser minucioso em todos os detalhes, em todos os contextos que João nos apresenta aqui. Eu não sei se você esteve no nosso último culto de jovens, mas teve um bônus. Eu falei que teria um bônus. Nós estudamos a terceira carta de João, né? Então, terminando a primeira, vai faltar só a segunda, né? E a gente fecha o combo do apóstolo João, né? Espero que Deus tenha falado com você da mesma forma que falou comigo na carta de 3 João. E que Ele nos dê graça também e continue falando conosco hoje aqui. Ele tem misericórdia de nós. Hoje nós vamos estudar do versículo de número 5 ao versículo de número 10. Vamos fechar o capítulo 1 aí, né? Leiamos então o que o apóstolo João diz à igreja. 1 João, capítulo de número 1, versículo 5. Esta é a mensagem que ouvimos dele e que agora lhes transmitimos. Deus é luz e nele não há escuridão alguma. Portanto, se afirmamos que temos comunhão com ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se vivemos na luz como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmamos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Mas, se confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso e mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. Nós temos estudado e temos observado como João é perspicaz, né, e detalhista em apresentar Jesus para aquelas pessoas que receberiam esta carta, né? Essa carta de João, ela é considerada como uma carta geral, né? Porque foi escrita para as igrejas, ela não é uma carta específica, né? Direcionada a uma pessoa, como por exemplo a carta de 3 João que nós estudamos lá na igreja, né? Que foi uma carta destinada a Gaio, vocês lembram? Né? Ele começa a carta, né, cumprimentando Gaio. E quando João escreve essa primeira carta aqui, ele tem um sentido assim muito consolidado. Já como um ancião, né, um presbítero, a palavra presbítero era dita para aquele que era mais velho, né? Então, como um ancião, como alguém mais velho, na sua sabedoria, ele escreve para essas pessoas aqui, para combater algumas coisas que estavam tentando penetrar na mente, na igreja e no coração daquelas pessoas que estavam ali naquele lugar. Então João apresenta Jesus nos primeiros versículos que nós vimos, né? Ele fala daquele que era desde o princípio, coloca Jesus como verbo, né? Talvez reforçando aquilo que ele já tinha dito lá nos evangelhos, e nós detalhamos muito bem isso lá nos primeiros versículos. Mas agora, a partir do verso de número 5, João, ele deixa de apresentar Jesus e parte agora para apresentar Deus. Então ele sai de uma esfera e agora vai para aquela esfera, né? Sai do top 5, vai para do top 3, né? Dos 3, né? Pai, Filho e Espírito Santo, e vai para o top 1 agora apresentar o Pai, né? E para que ele possa, né, atingir esse objetivo, ele vai fazer isso trazendo ao coração daquelas pessoas que estavam ali, e é algo que nós precisamos trazer ao nosso coração, a importância da teologia, né? A importância de fazer o que nós estamos fazendo aqui, né? Porque teologia, ela não é apenas um estudo, não é e nem pode ser apenas um estudo acadêmico, né?
deixa a teologia lá para o pastor, né, para o líder aprender teologia e explicar para nós, né? Quando nós falamos de teologia, nós estamos falando não de um estudo acadêmico, de um curso, nós estamos falando de um aprendizado, de um entendimento sobre Deus, né? É o estudo sobre Deus, é o estudo do Theo. E essa teologia que estuda Deus, ela tem algumas características que nós nunca podemos deixar de esquecer. A primeira delas é ter a teologia não apenas como uma invenção de algo que nós cremos e que desenhamos em nossa mente. A teologia ela não é resultado de uma invenção que os apóstolos criaram, ela é resultado de uma revelação. E João deixa isso muito claro, nós vamos ver isso aqui, né? João, ele deixa de forma muito específica, olha, o que eu estou passando para vocês não é resultado de uma visão que eu tive, né? É resultado de algo que eu tive uma experiência pessoal, né? Eu não apenas tive essa experiência pessoal, como eu aprendi, estou repassando para vocês a revelação de que Cristo é o Filho de Deus. Então, teologia, ela é muito mais do que uma invenção, ela é uma revelação que nós temos em nossos corações, né? Cristo revela ao seu coração todos os dias que você é filho de Deus. A segunda característica que nós temos que sempre ter em mente sobre a teologia é que ela não é um estudo, ela não é uma ciência que pode ser separada da ética. A teologia ela está intimamente ou intrinsecamente ligada com a ética. É por isso que o cristianismo ele tem uma importância muito grande para a sociedade como um todo. Porque nós, como cristãos, nós temos um dever ético muito grande, um dever ético nos nossos relacionamentos, e eu já disse isso para vocês quando nós estávamos estudando lá Timóteo, né? O cristianismo, ele é uma religião que extrapola as paredes da igreja. Ele não pode ser vivido apenas no nosso contexto aqui de igreja. Ele precisa ser vivido no trânsito, na nossa faculdade, na nossa escola, no nosso trabalho, né? E o conceito ético de cristianismo, ele aborda muito isso. E a teologia, ela é uma teologia ética. Se eu não for ético aqui, eu começo a ensinar para vocês aquilo que está na minha cabeça, aquilo que não está na Bíblia. É por isso que quando, né, nós estamos estudando aqui, eu faço questão de ler o texto com você, faço questão de passar versículo por versículo, porque se em algum momento eu começar a deturpar aqui, eu estou deixando de ter um caráter ético. E aí eu estou partindo para a heresia e você tem todo o direito de não me ouvir mais. E terceiro, além de um caráter de revelação, além de um caráter ético, a teologia, ela nunca pode ser neutra. A teologia, em outras palavras, ela não pode ficar em cima do muro. Ela tem que se posicionar. Nós, como cristãos, além de sermos éticos, além de termos a revelação de Deus, nós precisamos nos posicionar em alguns assuntos. E a nossa sociedade hoje, ela nos exige muito isso. Ela exige que nós tenhamos uma posição. E aí eu tenho que ser muito claro e honesto com você. O seu posicionamento, ele não vai atrair só coisas boas para você. Pelo contrário, quando nós nos posicionamos, quando nós tomamos algumas posições quanto a alguns conceitos os quais a Bíblia não relativiza, nós estamos atraindo para nós, infelizmente, a inimizade daqueles que estão contra o cristianismo. Jesus, ele foi morto por quê? Porque ele gerou inimizade entre os fariseus, entre as pessoas que estavam ali, que discordavam daquilo que ele estava ensinando. João, quando ele começa a entrar agora aqui no seu posicionamento sobre quem é Deus, ele começa a deixar muito claro, olha, eu vou revelar algo para vocês, eu preciso ser ético naquilo que eu estou dizendo para vocês e eu vou tomar uma posição, porque vocês precisam também tomar uma posição. E aí então ele entra na mensagem, exatamente dizendo qual é a mensagem. No versículo 5 ele começa assim: esta é a mensagem. A palavra que ele usa aqui no grego é a palavra ageia, é o termo que nós podemos transliterar lá do grego para o português. E esse termo ageia, ele não é apenas uma mensagem daquilo que ele descobriu algo. Eu estive pesquisando e eu descobri algo aqui para eu falar para vocês. Não, alguém trouxe para mim essa mensagem e eu estou trazendo para vocês. Ele deixa muito claro, olha, eu não descobri nada, eu não inventei nada, eu tenho uma mensagem aqui que foi me dada
por Cristo Jesus. E esta mensagem eu estou trazendo para vocês. E aí nós nos perguntamos então, qual é esta mensagem que João estava trazendo? Ele diz, a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é a luz. Interessante, né? Ele traz uma mensagem clara e direta e muito específica. Olha, Deus é luz e nele não há treva alguma. Essa revelação de que Deus é luz só veio através de Jesus, porque ele ouviu de Jesus e Jesus revelou a ele. E nós, no nosso caráter de nos posicionarmos, nós não podemos guardar isso para nós. É muito bom, né? Deus é amor, Deus é luz, Deus é esperança, mas nós não podemos guardar isso para nós, porque isso é egoísmo. Eu preciso levar essa mensagem, eu preciso ser um instrumento dessa mensagem. Como? Refletindo isso na minha fala, na minha conversa, onde eu estou, com as pessoas com quem eu relaciono. Eu estou influenciando quem eu relaciono ou eu estou sendo influenciado por quem eu relaciono? Isso diz muito sobre nós, né? E quando eu digo influenciar, né, como eu citei semana passada, né, você precisa agora sair pregando para todo mundo, você precisa começar a postar no seu Instagram só versículo da Bíblia. Não, calma, né? É o seu exemplo natural, né? São Francisco de Assis tem uma frase fantástica sobre isso, né? Pregue em todo o tempo e, se for preciso, use palavras, né? Nós pregamos com a nossa forma de agir, com a nossa forma, né, eu falei semana passada, acho que no discipulado, né, nós pregamos com o nosso olhar. Você já viu aquela pessoa que quando olha para alguém, ela julga a pessoa assim de ponta a ponta, né? O nosso olhar diz quem nós somos, né? A nossa fala diz quem nós somos, o nosso sorriso diz quem nós somos. E que você, a partir de hoje, possa transmitir essa fragrância do conhecimento de Jesus. Que as pessoas, ao conversarem com você, que as pessoas, ao olharem para você, possam observar que existe algo de diferente em você, né? Que você possa transmitir esta luz, que é a luz que foi revelada por Deus. Agora, quando João diz que Deus é luz, ele diz que Deus é luz em 3 sentidos. Primeiro, Deus é luz no sentido de que ele se auto-revelou. Ninguém precisou colocar uma lanterna lá e falar, achei, né? Achei Deus. Não, ele se auto-revela. Como que Deus se auto-revela? Como que ele mostra que ele é a própria luz? Em algumas circunstâncias. Primeiro, Deus é luz e ele se auto-revela na criação dele, porque ele criou o homem à sua imagem e semelhança. A criação é a revelação não escrita de Deus, né? Quando você olha para o nascer do sol ou para o pôr do sol, se você pudesse sair daqui agora, pegar um jatinho, né, e ir direto lá para a floresta amazônica, pousar lá no meio do rio Amazonas e ficar no silêncio lá, escutando o cantar dos pássaros que estão despedindo do dia. Não tem ninguém lá agora os ouvindo, a não ser 1 ou 2 ribeirinhos e pescadores. A gente gostaria de estar lá, né, Júnior? Uma pescadinha, né? Não tem ninguém ouvindo. Mas os pássaros, que são a criação, estão ali adorando a Deus, né? Da mesma forma, talvez o meu salmo predileto, né? Um dia faz menção a outro dia, sem som e sem palavras, ouve-se a voz de Deus, né? O sol nasce e o sol se põe. O sol fala alguma coisa? Tipo, tô nascendo aqui, né? Tchau, tô indo embora, né? Não. O sol nasce e o sol se põe. E isso nos mostra que Deus continua sendo grande, Deus continua sendo belo, Deus continua sendo Deus. Sabe o que eu acho mais impressionante de tudo? Você nunca vai ver um nascer do sol igual ao outro. Você fala assim, eu vou acordar para ver o nascer do sol hoje, né? Aí amanhã você fala, hoje foi igualzinho ontem. Não, vai ter um raio diferente, vai ter uma paleta. As mulheres gostam, né, de paleta de cores, agora está na moda, né? Qual é a sua cor, né? Vai ter uma paleta de cores diferentes no nascer do sol. E o pôr do sol da mesma forma, nunca haverá. É a criação revelando o Deus de luz. É a criação mostrando que Deus é luz. Qual outra forma que Deus se revela, além da própria criação? A nossa própria consciência. Isso é impressionante.
Quem foi que disse para quer ver? Vamos pegar uma situação, alguém chutando um cachorrinho na rua, aquela sensação de que tu não pode fazer isso. Alguém te ensinou, falou assim, olha, isso aqui é o senso de justiça que você tem que ter. Seus pais te orientam, nossos pais nos orientam e tal, mas ninguém nos ensinou a ser justo. De onde que veio esse senso de justiça? A consciência humana revela que Deus está intrinsecamente em nós. A nossa consciência nos revela que Deus existe, que Deus é bom, que Deus é fiel, que Deus é criador de todas as coisas, que Deus é luz. Porque se Ele está na nossa consciência, Ele está iluminando. Olha, não faz isso. Já viu aquele, né? Quando você está para o famoso peso da consciência, né? Você vai fazer, não, né? Aquele troco que passou que você, não, deixa eu voltar lá, moça, né? Passou aqui 5 centavos, né? É o peso, é a consciência, é Deus que está ali, é Deus se revelando, é a luz que está em nós. Terceira coisa, como que Deus se manifesta? Na criação, na consciência, nas Escrituras, que é onde nós estamos buscando. Deus está se revelando aqui a nós, né? Deus está se revelando aqui porque o pastor sabe falar? Muito pelo contrário, Deus está se revelando aqui porque a palavra dele se auto-revela. Se você chegar lá na sua casa hoje, abrir nesse mesmo texto aqui, Deus vai se revelar, talvez de forma muito melhor do que a minha incompetência não te consegue revelar. Deus se revela através das Escrituras. Nós estamos nos aproximando da comemoração do dia 31 de outubro, né, que é a Reforma Protestante. E o primeiro e principal ponto da Reforma Protestante é só a Escritura, né? Somente a Bíblia, somente a Palavra de Deus nos revela aquilo que nós precisamos. Precisa de ninguém chegar para você. Se você abrir a Bíblia, Deus vai se revelar, porque Ele é luz. E quarto e último, na criação, na nossa consciência, na palavra de Deus e na pessoa de Jesus, que é o que João está deixando muito claro. Olha, eu estive com Jesus, nós apóstolos estivemos com Jesus, vivenciamos, andamos com Jesus e Ele se revelou a nós, nos mostrando que Ele é a luz do mundo, que Ele é a luz que vocês precisam ter, a luz que vai iluminar o seu caminho, a luz que vai brilhar, né, e direcionar os seus passos. Nós precisamos dessa luz, que essa mensagem hoje esteja impregnada em nossos corações, que ao acordar, né, de madrugada ali, na preocupação que te faz acordar de madrugada, né, ao derramar as lágrimas ali, sozinho no seu quarto, dentro do seu carro, no seu desespero, naquela noite que parece tão sombria, que nunca vai se acabar, lembre de uma coisa: Deus é luz e Ele se revela a você, Ele quer se revelar a você, Ele está aqui para se revelar a nós, amém? Amém. E assim João continua, né? Ele diz: Deus é luz e nele não há trevas alguma. Olha o que John Stott diz, é algo simples, mas assim, extremamente eficaz, né? Intelectualmente, a luz é a verdade e as trevas a ignorância. Quanto mais nós recusamos aprender, e aí eu entro na parte apologética, né? Nós precisamos aprender, né? Aprender sobre as leis, né? Estudar lá sobre o seu curso, né? Da área da saúde, que é a odontologia, ler artigos novos, pesquisar. Quanto mais você treina o seu intelecto, Deus está se revelando. Quanto mais você busca aprender, né? Quanto mais você ler bons livros, né? Quanto mais você procurar estudar para o vestibular que vocês estão se preparando, para a prova do ITA, né? A Letícia também é da área da saúde, né? Quanto mais você busca entender ali a fisiologia humana, né? Dos nossos professores aqui, né? Quanto mais você adquire conhecimento, quanto mais você treina o seu intelecto, mais luz está. Deus está no conhecimento. A prova disso é que a Bíblia nos ordena a buscar o conhecimento, né? A Bíblia nos direciona. E olha, hoje a nossa sociedade está ficando, eu não sei se existe a nossa sociedade está ficando ignorante, porque a nossa sociedade está baseada em buscar informações em redes sociais, né? Ah, eu quero saber se isso é verdade. Peraí, deixa eu abrir o Instagram aqui e ver o que está falando. Não, né?
a Bíblia nos manda buscar conhecimento, e buscar conhecimento é ir nas fontes, né? E aí, se eu quero conhecer a Deus, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que ler bons livros, né? E Deus se manifesta no conhecimento, né? Quando nós estudamos dentro da nossa área, quando nós tentamos, né, aprimorar o nosso intelecto, Deus está se manifestando ali, porque Deus é conhecimento. Salomão já nos ensinou isso, né? Busque conhecimento, procure adquirir sabedoria. Se você tem dinheiro para gastar, gaste nas minhas palavras, mas Salomão falava isso. Se você tem dinheiro para gastar, gaste com a sabedoria, né? Porque ela nunca vai te abandonar. E John Stott diz isso, e João, ele vai afirmar isso, né? Porque ele diz assim no versículo 6: se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. A sabedoria é a verdade. E aí existem basicamente 3 formas de nós próprios nos iludirmos, né? Nos enganarmos. E às vezes a gente tenta se auto-sabotar, né? A gente acha que está se auto-enganando, né? Quando nós fingimos que estamos buscando a Deus de todo o coração, mas estamos muito mais preocupados com o hoje, né? Não entregamos nas mãos de Deus. Quando nós achamos que estamos enganando o nosso próximo, e às vezes a gente até engana, mas de que adianta enganar o seu próximo se você está caminhando num caminho que é da perversão? E o pior de todos, né? Porque João, ele está falando isso aqui no versículo 6, depois ele fala no versículo 8, né? Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. Você não está enganando seu irmão, né? Aquela pompa, né? Da religiosidade, né? De fingir que é o santo para que as outras pessoas possam te ver com aquele caráter nobre. Não está adiantando nada, que você está enganando a você mesmo. E por último, ele fala aqui, lá no versículo de número 10, né? Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos Deus de mentiroso, né? Você vai enganar Deus, que a tudo vê, que é a luz que ilumina todas as coisas? João está deixando muito claro isso. Olha, os falsos mestres que estão aí entre vocês, e ali naquela região existia muito isso, né? Que era a divisão que eles tentavam fazer. Falavam assim: olha, o mundo espiritual é uma coisa e o mundo natural é outro. Sabe o que significa? Você pode cometer o pecado que você quiser, você pode andar do jeito que você quiser. Se você for lá e fizer a sua oração, pronto, você salvou a sua alma. Era o chamado gnosticismo da época, né? Eles falavam que as duas coisas não se misturavam. Olha, espiritualidade é uma coisa, carnalidade é outra. Então, você pode cometer o pecado que você quiser, depois você vai lá e paga com as suas orações. João está dizendo: olha, isso é se auto-sabotar, é se auto-enganar. Porque a nossa vida espiritual reflete na nossa vida material, na nossa vida carnal. E isso é viver em santidade, isso é viver em obediência, isso é ter a ética cristã. Porque quando eu digo, faça uma coisa e faço diferente daquilo que eu estou dizendo, eu estou sendo ético? Não. Então eu estou fugindo dos princípios do cristianismo. João está dizendo: olha, não se misture com essas pessoas que dizem uma coisa e fazem outra, né? Dizem ou postam, né? Hoje é a da vez, né? Postam coisas bonitas nas redes sociais, mas vivem de forma totalmente diferente, totalmente depravada. Não é esse o cristianismo que Deus te chamou. O cristianismo que Deus nos chamou é um cristianismo de luz, de essência, né? Onde tudo está muito claro, onde não existe penumbra, onde não existe sombra. É para isso que Deus nos chamou. E João está dizendo exatamente isso para essas pessoas. Olha, fujam desses falsos mestres, andem na luz. Olha o que ele diz no verso 7. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz. Esse andar na luz é quase que uma exigência. Olha, você precisa andar na luz porque Deus é luz. Você concorda comigo que se você não andar na luz, você está vivendo longe de Deus? Porque Ele é a luz? Então, automaticamente, se você crê em Deus, se você crê que Ele é a luz, você precisa andar nessa luz como um ato contínuo. E isso é muito interessante, porque aqui nós partimos para a nossa conclusão da mensagem de hoje. Quando nós andamos na luz, eu vejo isso de forma muito clara, assim, com algumas amizades que eu já tive, né? Eu tenho o privilégio, né, de ter amigos que ainda não são cristãos e que
ao, andar, entre aspas, com eles, eu me policio para que um dia eles possam se tornar cristãos. E me policio para fazer com que a minha vida seja exemplo para eles. E é muito engraçado porque eu tenho amigos que não são cristãos, que nunca se afastaram de mim, que me ligam, que me pedem conselho, e nesses momentos eu tento ser luz na vida deles, tento iluminar as decisões que eles vão tomar, tento fazer da melhor forma para que eles vejam em mim uma forma de se aproximar também dessa luz. Mas do outro lado eu já tive amigos que não mais andam comigo e que se diziam cristãos. Então existe uma diferença aí, daqueles que de fato estão procurando viver uma vida íntegra e honesta, daqueles que vivem uma vida de aparência e que não andam na verdadeira luz do Senhor. João está nos mostrando aqui que eu preciso andar na luz, porque isso é uma exigência para que eu tenha comunhão. Olha o que ele fala aqui, se porém andamos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. É a luz que permite que eu tenha comunhão com alguém que ainda não é cristão. Sabe por quê? Porque se a luz está iluminando ali a mesa onde eu estou reunido com uma pessoa que ainda não é cristã, ela não vai me influenciar. Eu vou influenciar a vida dela. Agora, não adianta de nada eu estar rodeado de pessoas que se dizem cristãs, mas quando nós nos sentamos à mesa, não existe luz que ilumina aquela mesa. Você consegue entender isso? A luz, ela precisa brilhar em todos os seus relacionamentos, em todas as suas conversas, em todas as conversas sua via telefone, via WhatsApp, via presencial, precisa ter luz ali. Se a luz apagar, é um sinal de alerta, é um sinal preocupante, porque se não houver luz ali, você não sabe para onde aquelas pessoas vão te conduzir. Agora, se houver luz ali, você vai iluminar e é você quem vai conduzir a vida dessas pessoas. João está dizendo, olha, nós andamos na luz, e quando nós andamos na luz, nós temos comunhão uns com os outros. Você sabe por que você está aqui nessa noite? Porque a luz do Senhor está brilhando aqui. Quem que está fazendo a luz do Senhor brilhar aqui? Você. Foi você que trouxe a luz para cá. E essa luz sua, ela está incandescente, porque existe no nosso meio a palavra do Senhor, que nos revela. Então, se existe a palavra do Senhor, existe como se fosse uma chama em cada um de vocês. E aí, quando nós saímos daqui, você precisará cuidar dessa chama, levar essa chama lá para dentro da sua casa. E é como uma vela. Como que você faz para uma vela não acabar? Ela vai derretendo a cera ali, e se você quer que a luz continue, o que você faz? Você pega aquele toquinho e acende outro. Então, quando você chegar na sua casa hoje, você vai precisar acender a vela dos seus filhos, a vela dos seus pais, a vela das pessoas que moram com você. Quando você chegar no seu trabalho, leva com cuidado essa vela para a sua escola amanhã, para você acender ali a vela no coração dos seus colegas de faculdade. Ah, mas é online, não tem problema não, né? Manda a luz online, né? Nós precisamos ser essa luz, para que a comunhão que nós tivermos seja uma comunhão que seja iluminada pela luz do Senhor. E aí João vai terminar. Tem uma frase interessante que eu quero usar para nós concluirmos, né? Werner de Boer, ele diz assim: quando ocultamos a verdade da nossa vida, a comunhão já está destruída. Qual que é a verdade da nossa vida? A luz do Senhor. Onde não há a verdade da luz, também não há comunhão. Você pode estar junto com uma pessoa que não é cristã. Se existe luz na sua vida, a comunhão que existe ali vai ser sadia. Às vezes as pessoas se preocupam muito, né? Não, eu não vou me sentar na roda dos escarnecedores. É importante, né? Agora, você só é influenciado pela roda dos escarnecedores se não tiver luz em você. Porque se tiver luz, você vai chegar na roda dos escarnecedores e vai transformar aquele lugar num lugar de vida. Ele vai deixar de ser roda de escarnecedor para ser roda de vida, onde existe a palavra de Deus viva e eficaz. E aí João termina, né? E nós encerramos aqui. Ele diz assim, com uma verdadeira promessa: se andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O que mais apaga as nossas chamas é a consciência pesada de quando nós erramos e de quando nós pecamos.
Todos nós somos homens, estamos sujeitos ao erro. Você, homem, mulher, jovem, adulto, todos nós estamos sujeitos ao pecado. Nós podemos sair daqui, pisar no portão ali fora e errar, e pecar. Nós podemos sair daqui felizes por estarmos juntos, reunidos em comunhão, mas acordar amanhã e pisar na bola. Por que isso? Porque somos homens pecadores. E até o final de nossas vidas, nós estaremos sujeitos a isso. Agora, existe uma promessa que João nos deu aqui. Que promessa que é essa? A promessa é que se nós procurarmos andarmos nessa luz, o nosso pecado, ele não vai apagar a nossa luz. Esse é o grande problema. Porque quando nós nos afastamos da luz, nós não temos onde acender a nossa vela. E aí o nosso pecado vem e sopra a nossa vela. E ali nós nos afastamos da luz e ficamos apagados. Mas o que João diz? Se você andar na luz, você vai ter comunhão, você vai ter pessoas ao seu redor que vão te ajudar a acender sua luz. Você, talvez teve uma quinta-feira difícil, ruim, talvez a sua semana não foi boa, a primeira quinzena de outubro foi difícil, está sendo penoso, você ainda está meio angustiado, por aquilo que, como é que vai ser o resto de outubro, como é que vai ser novembro e dezembro, mas você veio para um lugar, estabeleceu a comunhão, e aqui tem pessoas que Deus mandou para acender essa vela que você vai levar embora. Deus mandou pessoas aqui hoje para te dar um abraço, para dar um sorriso para você e acender essa sua vela que estava quase se apagando. E aí, quando você pensa, nossa, mas eu pisei na bola, cometi um pecado, você vai lembrar de uma coisa, tem uma promessa. Se nós andamos na luz, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Se você está na luz, você pode pisar na bola hoje, amanhã, e é certo que nós vamos pisar, mas você vai olhar e vai falar assim, errei, mas eu não vou continuar nesse erro. Pequei, mas eu não vou continuar nesse pecado, porque o sangue de Jesus está sobre mim, e o sangue de Jesus me lava de todo pecado. Falei algo que não deveria ter falado, Senhor, falei, mas não é por isso que a minha luz vai se apagar. Senhor, o Senhor me perdoa, o Senhor me lava. Nossa, eu pensei algo que eu não deveria ter pensado, eu conversei, coisas que eu cometi, uma atitude que eu não deveria ter cometido. Parece que minha vela apagou. Mas, Senhor, eu não vou deixar de ir na igreja que é a tua casa, porque eu sei que ali a minha chama vai ser acesa. Eu não vou deixar de ter comunhão. Eu não vou deixar de ler a palavra do Senhor, porque ao ler a tua palavra, o Senhor vai se revelar a mim. Eu não vou deixar de cantar uma música, não vou deixar de colocar um som no meu carro, para que aquele som entre no meu coração, entre na minha mente, e para que a minha chama continue sendo acesa todos os dias. Essa é a palavra que Deus tem para nós. Essa é a certeza que nós temos de que Jesus se revelou a nós e de que Deus também se revelou a nós. De que forma? Sendo luz em nossos caminhos. Que essa luz ilumine seu projeto do final desse ano, que essa luz ilumine o projeto dos seus filhos, que essa luz ilumine seu 2022. Daqui a uns dias nós vamos começar a projetar e a planejar o 2022, e o desejo do meu coração é que essa luz esteja tão intensa como o sol do meio-dia, iluminando seus planos, cada um dos seus planos de 2022, para que você alcance sucesso, para que você alcance a vitória. E se porventura algum desses planos não vier a ser bem sucedido, a luz vai continuar te iluminando para que você descubra onde foi que você errou e você se levante e continue caminhando novamente. Que essa palavra seja luz para o teu caminho, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, a palavra do Senhor é luz para os nossos caminhos. A palavra do Senhor é luz quando só existem trevas. Mas a luz é o antagonista da escuridão. E onde a luz chega, as trevas não permanecem. É isso que nós aprendemos na tua palavra. É isso que nós temos de forma muito clara em nossos corações. Deus é a luz. E essa luz há de brilhar nesse lugar. Amém. Essa luz há de brilhar em nossos corações. Pai querido, nós clamamos de forma muito intensa nessa noite. Porque o Senhor sabe que a chama do nosso coração e que a luz, ó Deus, que estava em nós, talvez estava tão fraquinha, ó Deus, a ponto de se apagar pela opressão, pela tristeza, por aquilo que nós passamos ontem, hoje.
mas nós, de coração, nós sabemos que o Senhor nos predestinou. Nós sabemos que um dia o Senhor nos escolheu, e nós sabemos que aquele que nos escolheu também nos separou, nos santificou, nos justificou, ó Deus, e justificados nós sabemos que nós estamos livres do pecado, que o teu sangue que nos purifica do pecado também nos guarde, ó Deus, do mal, que o teu sangue, ó Deus, esteja nos umbrais das portas das nossas casas, nos nossos carros, ó Deus, que o sangue do Senhor guarde os nossos entes queridos, ó Deus, e que essa luz que resplandece onde há trevas, ó Deus, possa iluminar, ó Deus, onde quer que nós venhamos estar, as nossas redes de relacionamento, nossos grupos, ó Deus, que nós possamos ser a influência do Senhor, que essa luz resplandeça, luz que não é a nossa luz, mas que é a luz do Senhor, que brilha em todos os lugares. Pai querido, purifica-nos, ó Deus, expurga-nos, ó Deus, do pecado que tenta nos atingir todos os dias. Ó Deus, lava-nos e torna as nossas vestes brancas como a neve mais uma vez, para que nós possamos continuar caminhando. Senhor, nós temos sim planos que sonhamos, ó Deus, e que guardamos em nosso coração para esse ano de 2021. Ó Deus, e debaixo de uma palavra do Senhor nessa noite, nós declaramos: haja luz, assim como no princípio Deus disse: haja luz e houve luz. Nós declaramos: haja luz no nosso intelecto, haja luz nos nossos propósitos, haja luz nos nossos planos, haja luz nos nossos projetos, haja luz nas nossas casas, que a luz do Senhor brilhe, a luz do Senhor que ninguém pode apagar. Esteja conosco.